Oi, Andréia. Oi, Ana. Regina. Você viu, Regina? Só que, olha, no meio eu vou contar que você e a Valéria me deram uma grande ideia. Mas no meio da aula eu conto. Pois é, um pouco da história você já sabe, né? Espero que o pessoal que não conheça mandalas hoje fique conhecendo. É uma ótima ferramenta. Tá baixo? Deixa eu ver se não é aqui. Melhorou? Deixa eu aumentar aqui, ó. Veja se melhorou. Elas dão certo em um monte de lugar, viu, Regina? Continua abaixo? Será que não é alguma. Tenta você aumentar o seu volume para ver, ó, que aqui tá bem alto já. Eu começo a falar baixinho, aí depois quando eu tô dando aula, eu acabo aumentando o volume da voz. Mas melhorou? Então, a mandala ela é uma ótima ferramenta em tudo quanto é aspecto que você olhar para psicologia, psicoterapia, arte terapia. A gente trabalha muito com mandalas. E eu sou assim apaixonada, né? Vou esperar mais uns 5 minutinhos, né, para a gente estar começando. E eu tentei fazer uma junção com as mandalas e os florais, porque dá para trabalhar, né? E com a própria psicoterapia. Nossa, Regina, você vai ver que é completa com o comportamental. Por isso que eu estou te falando o que eu vou estar fazendo a partir do ano que vem. Rodrigo, boa noite. Eu achei assim que quando eu fiz a mesa radiestésica ou a mesa BM, eu compus com aquilo que eu trabalho, né? Então, quando eu vejo que ele pode estar deslocando da mesa e partindo para uma outra coisa, dá para a gente também tirar. Aí eu vou estar explicando depois também. Dadá. A Ana, a Dadá já são velhas amigas daqui do IET, né? Do Uniet. Já conhecemos há anos a fio, né? Para quem não me conhece, né? Eu também sou ministrante de aulas, né? Eu dou aula de mandala terapêutica, íris, mesas e algumas coisitas mais. A gente vai aí tentando passar o conhecimento do pouco que eu conheço, né? Mas a Ana tá aí junto com nós, acho que uns 4, 5 anos, né, Ana? Eu e a Dadá já estamos há 8, 9. Obrigada, Regina. A Andréia fez o curso de mandala. Você utiliza, Andréia, porque é uma ferramenta assim maravilhosa, né? Da época da Andréia, eu acho que eu já mudei bastante o curso também. Todo ano eu dou uma revisada. Como o curso de mandala ficou muito longo, e a gente que revisa, então muitas vezes a gente come palavra, né? Esquece acha que a pessoa está do lado, vendo o que a gente está fazendo. Ah, então, nossa, eu utilizo muito, né? Mas a gente vai aí conversando e vamos colocando, melhorando, né? Então vamos lá. Então nós vamos falar o que tem a ver, né? A psicoterapia, as mandalas e os florais. Eu acredito que não chegue mais alunos, eu não sei quantos alunos são, né? Mas já deu 19h36. Se vocês quiserem que espere mais um pouquinho, para mim tudo bem. Andréia, você pode usar a mandala não só como leitura, mas como um trabalho de busca do próprio cliente seu, né? Como pintar, como trabalhar em argila. Tem a mandala, a gente pode trabalhar de várias maneiras com o cliente, né? E a resposta é muito rápida, né? Então vamos lá. Então eu vou começar explicando o que a mandala e o floral têm a ver, né? As mandalas, ela sempre vai trabalhar com a vibração, né? Com o que vem de inconsciente do teu cliente. Então, o que está de dentro para fora.
Então, quando você trabalha o floral, você também está trabalhando o quê? O inconsciente, as próprias vibrações do teu cliente. Então, o próprio floral, que são flores. Oi, Kelly. A Kelly também é uma aluna minha, foi uma aluna minha aí de radiestesia mesa, né? De vários cursos meus. Seja bem-vinda. Eu acho que eu vou esperar um pouquinho mais, né, pra gente começar, né? Que assim o pessoal não pega pela metade, né? Tá gostando do curso de psicoterapia, Kelly? Complementou aquilo que você. Ah, eu te falei. Complementa bem o que você vinha buscando, né? Então vamos lá. Vamos voltar, né? Vamos tentar voltar aí para as nossas mandalas. Então, o próprio floral, ele é uma mandala, né? São flores. E as flores, elas são mandalas vivas. Então, quando você interage a flor com o ser humano, que também é uma mandala, você vai ter a harmonização. Então, quando nós trabalhamos em conjunto, o floral e a mandala, nós vamos harmonizar o nosso cliente, né? Mais adiante eu vou falar como que vocês podem trabalhar. Então, as mandalas são desenhos geométricos, que através de divisões uniformes encontrados no princípio da matemática em toda a criação, revelando o funcionamento interno da natureza e da ordem do universo. Então, se nós pensarmos em nós mulheres, nós criamos uma mandala dentro de outra mandala que por si só se criará outra mandala, né? Que nada mais é do que o próprio ser humano. Então, quando a gente ouve muito assim, a geometria sagrada, o que é a geometria sagrada? Nada mais do que nós mesmos, porque nós somos uma pessoa sagrada, né? Então, quando nós olhamos o nosso corpo físico, tudo em nós forma mandalas. A íris, ela vai formar mandalas vivas. Porque tudo que compõe, tudo que nós vivenciamos durante a vida, ela vai estar composta na íris, com pigmentos, com flores, com pontinhos pretos, né? Com falta de cor. Então, a íris, ela forma uma grande mandala viva. Quando a gente pensa nos planetas, eles são redondos, né? Quando a gente pensa no próprio universo, ele é redondo. Quando a gente pensa numa criança, quando você tem filhos, a gente observa, ou quando você é professor, né? Você observa bastante, uma criança de 3, 4 anos, quando ela começa a rabiscar, ela começa a fazer círculos, né? Ela começa a formar os rostinhos. Então, ela começa de um círculo para outro círculo, até chegar num desenho mais elaborado. Mas o que ela faz? Ela vai, de novo, formar o círculo para poder estar centrando o que é ela, como ela está se sentindo, né? Então, as mandalas, elas já começam intuitivamente, sem que a gente perceba, ela está assim na nossa vida, né? A tua filha está nessa idade? Então, tudo para ela é redondo, né? Diz aí algumas pesquisas que nós enxergamos só faces redondas, né? Então, quando você imagina ou quando você vê um vulto, você sempre vai imaginar um rosto. Você não vai ver algo quadrado, triangular, porque o cérebro ele já está preparado para o centro, né? Para o que é redondo. Quando eu penso na radiestesia, né? Porque muita gente assim tem um pezinho atrás com a radiestesia, pensando que você tem que ser médico, você tem que ser não sei o quê. A radiestesia nada mais é do que o nosso corpo comandando as nossas mãos. Então, é o nosso inconsciente trabalhando com o nosso consciente. O pêndulo é somente a ferramenta. Então, quando você pensa que o universo é redondo, em que você só pode ir vertical, que seria o céu e a terra, né? Ou horizontal, que seria lá a água, né? E o ar, não tem como você errar na radiestesia. A única coisa é que você tem que estar num processo mais meditativo.
mas dentro de você mesmo, né? Eu conheço pessoas, né, algumas pessoas que nem utilizam o pêndulo, utilizam o próprio dedo, porque se é muscular, o pêndulo é só uma ferramenta. Então, o seu dedo também vai responder da mesma forma que o pêndulo. Então, e ele vai ser assertivo, porque ele não tem que ir para outro lugar. Ele tem um círculo que é dividido em 4 e sempre trabalhado assim, e que ele vai te dar, ou se é sim, ou se ele é não. Ele não tem meia resposta, né? Ou meio respostas. Ele só tem aquilo que você está perguntando, se é certo ou se é errado. Então, a radiestesia, ela vai ser o quê? Intuitiva. Os gráficos, eles são mandalas. Todos eles, porque nós, como seres humanos, nós precisamos de imagem. Tudo na nossa vida é imagem, né? Se pensarmos em alfabeto, nós vamos pensar em imagem. Se nós vamos olhar nas cavernas, nós vamos ver imagem. Então, nós somos feitos de imagem. Nós precisamos da imagem para que a gente forme o nosso conhecimento. Então, quando você trabalha os gráficos radiestésicos, você está trabalhando as mandalas. E aí, de novo, você está trabalhando os seus conceitos internos. Então, o que você está aplicando naquele momento, ele está de dentro para fora. É a sua, vamos dizer assim, é a sua maneira de estar se colocando na própria vida. Aí eu tenho, na religião, alguém foi assistir o Doutor Estranho? No cinema? Foi, Renata? Você viu quantas mandalas que eles colocavam? Então, vocês viram que todo o filme era feito em mandalas. Por quê? Porque as mandalas, elas organizam o caos, né? É ela que vai desenvolver, vai organizar todo o caos. Então, no budismo, no hinduísmo, na Índia, se trabalhado muito as mandalas, né? E dentro disso, e lá eles trabalham na religião, na meditação, na deidade, né? Nos deuses. O yantra que eu estou colocando para vocês aí, ele é uma manifestação dos mantras. Então, aí vocês vão ver o quê? Que ele é feito como? São 9 triângulos, entrelaçado e centrado em torno de um bidu. Depois a gente vai ver o que é um japamala, e vocês vão ver que tem o bidu lá também, né, que é o guru. Depois eu tenho mais 5 triângulos, que é apontado para baixo, que o triângulo para baixo significa o feminino. Então, a deusa Sakti. E depois os 4 triângulos retos, que representa Shiva, porque as linhas retas representam o masculino. E quando eles são para cima, eles também representam o poder, que é o pai, que é o masculino, né? Que é o princípio, né? O masculino. E toda essa mandala do yantra, ela é uma peregrinação espiritual. Quem faz yoga normalmente usa para uma meditação muito rápida. É bom ter, assim... Nossa, Dadá, eu te dei um japamala? Nem lembrava. Então, hoje eu vou falar dele também. Então, assim, o yantra, era legal vocês terem do lado do computador, porque quando vocês olham para ele vai fazer com que a sua mente acalme. Então, assim, ela vai ter uma calma imediata. Então, o yantra é um vamos dizer assim, uma das mandalas mais rápida para meditação. Se você não consegue meditar, você olha para o yantra. Pode ser qualquer um, viu? Não esse. Pode ser aquele só vermelho, ou não precisa ter essas mandalas todas, tá? Pode também, Andréia. Desde que você tenha os triângulos, né? Para baixo e para cima, representando o feminino e o masculino, não tem importância.
Aí eu vou falar de 4 elementos, né? Então, a mandala, ela é um círculo, como nós estamos falando de florais, eu preciso de psicoterapia, eu preciso falar de temperamentos. Nossos temperamentos falam muito de nós, do que somos, como agimos na vida, do que nós gostamos. Então, quando nós atendemos um cliente e nós não sabemos qual é o temperamento dele, nós pecamos por algumas coisas, né? Eu tinha na faculdade uma amiga que ela era completamente pensamento, racional. Ela vinha de um curso de contabilidade para um pós de arte-terapia. Quando ela começou a fazer, porque nós éramos obrigados a fazer arte-terapia ou ser acompanhada por um psicólogo, ela ficou muito brava. Ela chegava assim na classe, ela fazia assim: mandaram cortar papel. O que aquele papel significa? Por quê? Por uma pessoa que é racional, cortar um papel é algo assim: o que eu vou fazer com papel cortado? Você vai fazer uma mandala. Você vai fazer um... Mas eu não consigo ver isso. Por quê? Porque ela é muito concreto. Para ela fazer o TCC dela, foi uma dificuldade enorme, porque ela não conseguia pensar de uma maneira mais intuitiva. Então, quando nós temos um cliente dessa forma, racional, nós não vamos tratar com os nossos métodos, com um floral, com um reiki. Por quê? Porque ele quer algo concreto, ele quer algo que ele pegue, ele quer algo que seja imediato. Ele quer uma pílula ali, um açúcar que fale: olha, amanhã você não tem nada. Então, um cliente desse, quando você analisa, você vai fazer uma massagem, você vai fazer uma acupuntura, algo que leve a ele ao equilíbrio dele, mas dentro do quê? Do que ele tem como temperamento. Então, a mandala em si, você também trabalha os temperamentos. Então, a gente vai trabalhar os 4 temperamentos de Hipócrates, né? Que é o sanguíneo, o fleumático. Nós vamos trabalhar o Jung, que é aí a sensação espiritual, né? O pensamento. E depois, que é o que eu estava falando para Regina, nós vamos trabalhar os 7 raios de temperamentos, que dá o quê? Como nós somos, né? Como nós desenvolvemos, se nós somos vontade, poder, se nós somos amor e sabedoria, se nós somos inteligência. Então, Regina, eu tenho isso, 7 raios de temperamentos, dentro da mesa. E o que eu percebi, assim, dentro do pessoal que faz, há muito conflito entre esses 7 raios e o da fraternidade branca. Então, da fraternidade branca, os 7 raios é cósmico. O que eu falo que é os 7 raios de temperamentos, eles são da Alice Bailey e do Roberto Assagioli. Alice era teosófica e o Roberto, ele é um psicólogo da época de Jung, juntamente com Jung, que acaba desenvolvendo esses 7 raios. Com toda essa dificuldade que eu vejo que o pessoal tem para estar analisando, que é um dos melhores métodos que tem para se conhecer dentro da psicoterapia, é os 7 raios, eu estou desenvolvendo um curso só disso, Regina. De como você analisar, o porquê você analisar. O Roberto Assagioli, ele tem até os 7 tipos humanos, que é visto até nas empresas, porque ele dá para você o que é, como o seu cliente se desenvolve. E não é que você vai lá e vai mudar o que ele é. Não, você vai ajudá-lo a reconhecer o que ele é. Né? Então, esse Roberto, ele tem no primeiro raio, que é a vontade e o poder, um livro que fala só da vontade e o poder. Porque ele acha isso, que se você tem poder e se você tem vontade, você desenvolve muita coisa na vida. Como Jung tem um livro só de função, sentimento, que ele acha que o emocional é algo importantíssimo dentro da nossa pessoa. Então, quando você junta
os temperamentos e divide ele aqui na mandala, né, da terra, fogo, ar e água, nós vamos começar a trabalhar o floral. Porque quando você faz essa análise do temperamento do seu cliente, você já está também direcionando qual a melhor terapia, seja no floral ou em outras terapias que você tenha. Mas você vai estar juntando tudo isso. Eu vou anotar o nome dele aqui, ó. Ele desenvolveu a psicossíntese. Isso, Andréia. Assagioli. Esse aqui. Ele desenvolveu a psicossíntese. Que é também difícil de você encontrar alguma coisa. Vamos dizer assim, que é até interessante esse tipo de coisa. Eu me interesso muito pela mente, né? E parece que esses livros caem na minha mão, assim, e eu não sei por quê. E quando as meninas estavam com muita dúvida, eu falei, nossa, eu preciso encontrar um meio que elas entendam sobre os temperamentos. E esse livro caiu na minha mão. Aí eu falei, então vamos juntar, né? Vamos pegar o Jung, pegar o Roberto e a Alice Baime, para poder estar explicando como analisar os 7 temperamentos, que ele é construtores e ele não é cósmico, né? Porque aí senão a gente encontra muito o cósmico e não os construtores. Até aqui, tá dando para entender o que é a mandala, dentro do que eu estou explicando? Vocês estão com dúvida? Tá enrolado? Posso retomar alguma coisa para depois continuar? Resposta. Posso continuar? Tá todo mundo entendendo entre a mandala e o floral? Tá? Posso continuar. Ok. Aqui a gente falou. Então, da onde vêm as mandalas, né? As mandalas vêm de Carl Gustav Jung, na qual eu também sou apaixonada. E segundo, lá no comecinho, o Jung era chamado de Valquíria, que era... Diziam que o pessoal as mulheres gostavam mais de Jung e os homens gostavam mais de Freud, né? Então, aí quando ele teve a crise dele junto com Freud, ele entrou numa depressão, né? Numa grande depressão, e ele começou a descobrir as mandalas. Ele fazia círculos e, de repente, ele viu que esses círculos faziam alguma coisa. Ele mexia com ele e acabava colocando ordem no caos que ele estava sentindo. E, então, ele foi fazer uma viagem pelo mundo, né? Conhecer mestres, China. Nós temos, que eu não coloquei aqui, eu esqueci, não é que eu esqueci, tá? Eu devo ter esquecido na hora que eu fiz, mas vou comentar da Anice da Silveira, que é uma das psiquiatras que eu também sou apaixonada, brasileira, adoro o trabalho dela. Ela ela foi trabalhar, ela não queria ser médica, então ela foi trabalhar com terapia ocupacional, de que ela detestava o nome, e ela queria, de qualquer forma, colocar algo para aqueles pacientes de que ela não via como. Evidentemente, eu não sei se vocês assistiram o filme da Anice de Silveira, mas o que se percebe, a gente sempre tem grandes pessoas do lado, e às vezes essas pessoas não são bem reconhecidas. Ela tinha um artista plástico, né? E ele disse para ela, olha, o que você acha deles desenharem? Eu gosto muito de desenho. E como ela era uma pessoa muito aberta, ela falou, ok, faça como você achar melhor. E, de repente, esses pacientes dela, né, com sérias doenças, começaram a acalmar. E aí ela escreve uma carta para Jung, porque ela percebeu que dentro dos desenhos formavam círculos, né? E pelo que ela tinha ganho um livro em francês, vinha de mandalas. Aí ela escreve para Jung, dizendo, olha, os meus pacientes aqui no Brasil devem estar fazendo mandalas. E
percebo que eles estão acalmando. E ele retoma, né, a carta, vem até o Brasil, conhecer a Anísia da Silveira, e o grande trabalho que ela fez, né, tem um livro que chama Inconsciente, dela, que ela retrata tudo isso, e ela descreve o processo com esquizofrênicos, com pessoas que estavam ali à beira de um abismo, e, de repente, voltarem, evidentemente que eles continuaram, né, com o diagnóstico, mas já estavam pessoas que já podiam ter uma convivência melhor. Então, Nice da Silveira também é uma grande psiquiatra que vocês também devem estudar, conhecer, que dentro das mandalas ela faz um trabalho e fez um trabalho maravilhoso, né? Então, na estrutura da mandala, do Jung, nós vamos ter o quê? Aqui, deixa eu pegar a canetinha, tá? Vamos ver se eu consigo colocar a flechinha. Nós vamos ter um... Caneta... Nossa, gente, eu não estou conseguindo... Ah, tá. Aqui, logo no comecinho, eu vou começar de fora para dentro. Todas as mandalas... orientais, elas começam de dentro para fora, tá? Só as cristãs ou as ocidentais, na maioria, começa de fora para dentro. Então, quando eu falo de mandala, eu tenho que falar da estrutura. A estrutura primeiro nós temos, quando você pensa nesse, vou começar com o círculo, tá? Quando você pensa com esse círculo, significa que somos nós, tá? Seria o nosso corpo físico. Aqui, nós formamos o nosso corpo físico. Quando eu entro na mandala, eu começo a fazer o meu inconsciente coletivo. O que é o nosso inconsciente coletivo? É o que nós herdamos, né? É aquilo que nós trazemos e que nós adormecemos. Ele está lá, ele mantém lá e vai nos influenciar passo a passo. Aí eu venho para o meu inconsciente pessoal. O meu inconsciente pessoal é aquilo que a nossa família faz a gente acreditar. São as nossas crenças, são as nossas vivências. Dentro do meu inconsciente pessoal, eu vou ter a ânima, o ânimos, eu vou ter a persona, eu vou ter a sombra. Então, eu vou estar configurando tudo aquilo que eu sou. E quando eu entro no meu self, nada mais é do que o meu processo de individuação. O meu processo de individuação, ele não é o meu egoísmo, mas ele é a minha essência. É aquilo que eu represento para mim mesma. É aquilo que eu sou, independente do que o outro vê ou do que eu tenho como crença. Então, quando eu trabalho as mandalas, eu vou trabalhar o meu processo de individuação. E para eu chegar nesse processo de individuação, sou eu que chego. Então, nós, como terapeutas, nós vamos dar o caminho, nós vamos dar a direção. Mas quem que realmente vai chegar é o seu cliente, com o próprio trabalho dele. Aqui deu para entender? Então, quando a gente faz o estudo da mandala, como a Andréia falou, que ela já fez o meu curso, e o meu curso ele é bem extenso, né, Andréia? Apesar dos erros, que eu vivo corrigindo, tá, Andréia? Eu tento passar, assim, para a pessoa que faz, que aí, gente, tem que ser leitura, tem que ser estudo, tem que se dedicar. Não dá, né, Andréia, para simplesmente falar assim, isso aí, não dá. Ele tem a técnica, mas ele vai ter o lado intuitivo de vocês também. Porque a mandala, quando você analisa, tem você e toda a técnica que você tem, que você adquire, né? Então, a mandala, ela tem o que eu acabei de falar. Aí ela vai ter as linhas, que ela tem significado, as cores, os símbolos, a palavra que o teu cliente dá, o número. Então, a estrutura da mandala, ela é
todo o desenho, ela é tudo aquilo que traz o teu cliente, mas ela é também a sua técnica, é você saber o que tudo aquilo significa. Não para que você chegue e fale para o seu cliente, mas que você tenha um conhecimento, porque a mandala, ela é de mão dupla. Ela tem que ter o significado do cliente e tem que ter o seu. Por quê? Porque com o significado do cliente, você faz o seu e você faz o teu trabalho de equilíbrio. Então, por isso que tem que ter essas duas. Na psicologia analítica, normalmente a gente analisa a mandala ou analisa o desenho. Na arte-terapia, a gente evita de fazer isso. Porque o teu cliente te traz um contexto e esse contexto tem que ser trabalhado. Então, você vai trabalhar várias vezes a mesma mandala, você vai trabalhar ela em argila, você vai trabalhar ela em recorte, em tecido. Então, em uma série de modificações para que o teu cliente chegue ao equilíbrio. Mas não vai deixar o teu conhecimento do que você está fazendo. Então, o conhecimento é essencial para que você chegue a dar esse trabalho para o teu cliente. As meninas que fazem os cursos comigo, elas sabem que eu trabalho o círculo mandálico, né? Então, o círculo mandálico ele foi desenvolvido pela Joanna Kellogg e a Susannah Fisher. Então, para elas chegarem, a Joanna Kellogg, ela era uma senhora. Quando ela chegou a fazer esse círculo mandálico, que foi escrito pela Suzane, ela é uma senhora muito já idosa, ela tinha já os seus 70 anos. É difícil encontrar uma bibliografia dela, porque ela não deixou uma entrevista assim, muito pequena. Quem fala mais dela é a Susannah Fisher, que também o livro dela já está esgotado. E ela diz assim, que ela teve um sonho e que ela via que o círculo mandálico era como se fosse bater um bolo. Então, você precisa de todos os ingredientes para chegar ao bolo crescer, né? E aí ela pensou nesse círculo, porque de todas as mandalas que ela analisou, igual Jung, havia certas identificação com essas mandalas e as pessoas que faziam. Aí eu desenvolvi outros desenhos, tá, gente? Esses desenhos foram desenvolvidos segundo a Susannah Fisher e a Joanna Kellogg, a numeração delas, tá? E mantive o que elas colocaram como referência. Por exemplo, a primeira seria a vontade e o poder, que aí a gente identifica, né? Eu gosto desse negócio de olhar uma coisa e outra, né, Regina? Identifica até os sete raios. O segundo é a bem-aventurança. O terceiro seria a individuação. O quarto, deixa eu olhar aqui que aí não está. Seria uma mandala de início. O 5 seria o alvo. O 6 seria o dragão, né? Quando a pessoa não sabe ainda o que quer. O 7 a quadratura. Então, quando aí, nesse caso... que pena, Dadá. Mas legal, gostei. Beijo. Bom webinário. Então, quando eu coloquei na mesa, ou no próprio... Vemos outra hora, Dadá. Ou na própria mesa... a gente faz escolhas, né, para saber qual o caminho que o teu cliente está. Então, aqui no círculo mandálico, nós vamos saber qual é o caminho dele, como ele está se posicionando na vida, como que ele está colocando. Deu a mandala 1, nossa, ele está iniciando um negócio, ele está querendo começar alguma coisa nova. Acabou no 12, ele fechou um ciclo, agora ele vai começar outro. Então, como ele está se portando com esse ciclo fechado? O que ele está sentindo que tudo parece que fechou, mas, ao mesmo tempo, está se abrindo? Então, o círculo mandálico vai trazer o quê? Justamente o caminho. Eu sou, assim, apaixonada pela prima da mandala, que chama Labirinto de Chartres. Essa figura é do O Homem e Seus Símbolos, do Jung.
Eu fiz um trabalho com 4 mulheres idosas, no qual elas andavam no labirinto durante um ano. Uma delas, quando começou, estava com problemas cerebrais, tomando remédio. Na metade, ela já não estava tomando mais. O trabalho foi uma coisa assim maravilhosa. Então, elas andavam no labirinto para depois fazer as expressões artísticas, né? Que aí foi um trabalho de arte-terapia. E eu acho que uma das mandalas mais efetivas ao andar, ao pintar, seria o labirinto. E tem estudos neurológicos, aqui no Brasil tem, acho que a Santa Casa está usando. Andando, André, andando com os dedos. Andando com os dedos. Se você conseguir, eu não sei se você trabalha com... Você pode pedir para imprimir, você pode ir numa Xerox, pede para imprimir em A3 e depois plastifica. E a pessoa só anda com o dedo. Ela faz o mesmo efeito que andar com os pés, tá? Ou então pintar. Eu acho legal trabalhar também o labirinto pintando nos centros energéticos. Então, assim, você faz um trabalho de 21 dias, pintando uma mandala, vamos dizer assim, um dia ela pinta numa cor, acabou os 7 dias, você deixa de lado, né? Sempre pedindo para ela colocar uma palavra no final. Essa palavra, ela vai identificar como ela está sentindo. Quando der os 21 dias, você verifica todas as palavras que ela disse e depois você pode jogar fora e ver como que ela está se sentindo. Eu acho que para uma cadeirante, se você conseguir ainda fazer ela pintar, eu acho que trabalharia bem melhor do que somente ela andar com o dedo. Ela pode achar, isso dependendo. Aí entra o temperamento novamente, né? Se você souber qual é o temperamento dela, funciona. Ou você pinta ou anda com o dedo. Ou então só medita. Meditar também, olhar para ela, mandá-la para o labirinto, também já faz bastante efeito. Então, o labirinto ele tem vários estudos, e todos os estudos, até neurológico, ele equilibra os hemisférios, né, cerebrais. Então, isso ajuda. Então, tem na Santa Casa, tem numa outro neurologista, eu sempre coloco o vídeo dele, que eu esqueci o nome da cidade. Evidentemente, o labirinto também é trabalhado no místico, que né, é trabalhado na Pax, né, trabalhado em outras... como fala? Em outras religiões. Ele foi feito para a igreja de Chartres porque ele serve de peregrinação. Então, foi na época da Cruzada, onde havia muita guerra, estavam matando pessoas, e eles precisam caminhar até Deus, né? E eles fazem o labirinto para ser peregrinação. Então, seria mais ou menos o caminho aí da Nossa Senhora de Aparecida. O interessante disso tudo, Andréia, que o centro do labirinto, que é a rosa, ela é a Virgem Maria. E o labirinto, na verdade, ela trabalha a nossa essência feminina, né? Porque o centro do labirinto são as deusas Afrodite, Virgem Maria, Deméter. Eu, em particular, no meu TCC, eu trabalhei Hecate, porque eu trabalhei com senhoras, eram todas senhoras. Então, eu resgatei a idade delas, aí eu trabalhei Hecate, porque o centro trabalha o feminino. Né? Não, Rodrigo, eu estou falando tanto no feminino, mas no sentido do sagrado, tá? No sentido de que você também pode trabalhar o seu Deus. Todos nós temos isso, né? Aí o labirinto, ele, como a gente percebe, ele é um círculo. Então, ele primeiro faz o acolhedor. E quando ele dá as paradas, é onde ele trabalha o masculino. Porque é as linhas retas, né, em forma de cruz, é as linhas retas. Então, esse é o equilíbrio. Então, ele trabalha exatamente o equilíbrio do masculino e do feminino. Mas no seu centro, ele encontra a Virgem Maria. Ao meio-dia, quando a luz da igreja de Chartres bate, ela bate na Virgem Maria e no centro do labirinto. Então, a história do labirinto, quanto mais eu estudo, mais eu encontro coisas assim,
que eu fico maravilhada de ver. Além do fato que também ele é trabalhado como roda de cura indígena, né? Que trabalha as 4 linhas, norte, sul, leste e oeste. Vou falar menos. O japamala. O japamala, japa é repetição, mala seria cordão ou colar. É um objeto antigo e de devoção espiritual. Também conhecido como o rosário. E aí vocês veem que eu acabei de falar do labirinto. Nós encontramos aí a nossa Virgem Maria no meio do rosário. Então, lembra que eu falei lá do yantra? Tem o bidu. Então, aqui no japamala, ó, eu tenho uma bolinha maior, que é o meru, o bidu ou o Deus. Quando você faz aí as 108 voltas do japamala, que é uma mandala, seria o quê? A 108 reencarnação que nós estamos fazendo. Só que para você voltar aqui, o 108, você não pode pular o seu guru. Você tem que retornar. Como se fosse o quê? O caminho do labirinto. Porque o caminho do labirinto aqui, ó, você entra por aqui, chega aqui no centro, mas você retoma também. Ele só tem uma entrada e uma saída. E aí no japamala, ele também só vai ter uma entrada e uma saída. Você faz o mantra e depois você volta novamente. Se você quiser fazer de novo, você começa aqui, vai até aqui. Depois você vai aqui de novo e volta aqui de novo. E nunca passando por cima do seu guru. Eu sou apaixonada por filtro de sonho, vocês também sabem disso, que é uma grande mandala, que é tudo isso que eu explico para vocês, é uma mandala indígena, que também representa a teia da aranha, a mãe, né, o poder, e também trabalhado com o cliente, você faz com que ele acabe meditando, porque ele faz o movimento dos 4 elementos aqui. Como trabalhar a mandala com os florais, né? Tem um livro, quem conhece? Eu gosto muito das flores dele. Chama Mandala, Arte e o Conhecimento, do Marco Winter. Alguém conhece? Vou colocar aqui, ó. Acho que esse vocês só vão encontrar na estante virtual. As cartas dele são flores. Vou colocar para vocês aqui, ó. Essas mandalas, alguém conhece? Não, Andréia? Eu vou colocar aqui. Elas são flores, não dá para mostrar para vocês. Essas mandalas dá para vocês trabalharem nos florais. Existe uma moça que chama Silvia, não lembro o nome dela, ela está na 2ª edição do livro dela. Eu tinha até anotado para vocês. Eu não lembro, hein? É Silva Maier, acho que é uma coisa assim. Ela trabalha os florais com desenhos, para pintura de desenho. Ela está na 2ª edição agora, achei interessante, mas também é um trabalho que vocês também podem estar fazendo. Esse do Marco Winter, ele trabalha as flores, não o floral em si, mas aí vocês podem estar trabalhando, né? E a Silvia trabalha os florais com desenhos para pintura, que você pode dar para o seu cliente pintar, correspondendo, né? Sempre é o seu cliente que escolhe, não é você que escolhe. Pode meditar na flor, quando a gente tem vários desenhos, né, dos florais, aí do Bach, do Saint-Germain, Minas, né? Tem vários sistemas, vocês podem imprimir as fotos, e, de repente, o cliente escolher uma das fotos e você meditar, fazer com que ele medite ou faça um outro desenho, olhando o desenho, refaça um outro desenho que ele gostaria. Sempre colocar uma palavra, eu acho que a palavra sempre vem de encontro com o teu cliente vai estar falando, né? E aí, vocês podem estar também pedindo. Eu trabalho muito com isso. Eu tenho uma cliente que, inclusive, eu vou mostrar para vocês. O último slide é da análise de uma cliente, de uma mandala. É uma das coisas que ela mais gosta. Quando ela não está bem, ela
Vanice, eu pintei uma mandala. Dá para você analisar e fazer um floral para mim? Então, eu analiso, né, a mandala da cliente e faço o floral. Vou mostrar para vocês como que é. Então, a mandala, de novo, é a cliente que escolhe, não é nós. Então, nós damos vários desenhos. E dentro dos vários desenhos, ela escolhe, pinta. E aí, você, de novo, trabalho duplo. Pergunta a palavra e o que significa para ela mandala. E depois você faz a análise e recomenda o floral. A mandala. Tem as mandalas que a gente analisa como caminho, né? Tem a composição que você pode compor, né? Cada vez que teu cliente vem, você pede para ele fazer uma mandala se ele gostar de desenhar, ou então pintar uma mandala. E você vai compondo essas mandalas com o tempo para ver a evolução do teu cliente, o que ele busca e como ele está se sentindo. Você pode imprimir, né, várias mandalas e pedir para que ele pinte. Você pode estar trabalhando em argila, em tecido, em semente, em recorte, em colagem, em confecção de filtro, mandala têxtil, em tricô, em crochê. Então, há vários trabalhos que aí você entra dentro da arte terapia, né? Em que você pode estar disponibilizando para o seu cliente. Evidentemente, você vai fazer um trabalho de mandala e você vai fazer um trabalho com argila. Primeiro, você tem que conhecer o seu cliente. Se o seu cliente estiver muito agressivo, se o seu cliente for muito ansioso, se o seu cliente... Ele nem vai querer trabalhar com a argila. Porque a argila, ela vai o quê? Pegar a agressividade dele e tornar ele muito mais agressivo. É bom trabalhar argila com ele? É, porque ele vai pegar essa argila, socar no chão, ele vai jogar a agressividade dele fora. Só que para ele chegar isso, ele vai ter que estar reconhecendo esse trabalho. Então, no primeiro estágio, ele vai falar, eu não quero trabalhar com argila. Você tem que respeitar, porque não é o momento dele. Por exemplo, eu tinha essas mulheres que eu fiquei com elas um ano, tinha uma que toda vez que ela pintava, ela suspirava. Ela falava assim, hoje é dia de pintura. Ela já começa. Cada pincelzinho era um suspiro. No final, ela já estava mais tranquila. Até foi fazer um curso de pintura. Mas, para isso, foi um trabalho bem lento, até ela se conscientizar que as emoções dela, porque trabalhar com pintura, com guache, seria o líquido, né? Seria as emoções. Então, as emoções dela não estavam equilibradas. E quando ela jogava aquela tinta no papel, era como se ela jogasse as lágrimas dela. E aquilo era doloroso para ela. Então, havia os suspiros de tristeza. Então, isso foi trabalhado calmamente, até que ela conseguiu o quê? Organizar o caos dela, organizar toda a emoção dela e trabalhar suavemente. Então, todos os trabalhos em que a gente faz com mandala, com argila, que seria dar para o outro fazer, precisa também parar e ver se o outro vai aceitar. Bom, até aqui tudo bem? Perguntas? Curiosidade? Eu tentei fazer uma aula assim que realmente falasse das mandalas e florais. Tudo ok? Rodrigo? Renata? Kelly? Tá. Posso passar para a análise da mandala? Bom, essa cliente, ela normalmente, é o que eu falei, ela adora, né, fazer. Tanto é que ela ligou e falou assim, eu acho que eu quero fazer uma coisa diferente, quero que você me atenda. Eu falei, não, tudo bem. Depois ela voltou e falou, não, eu acho melhor eu pintar a mandala e você falar para mim o que eu devo fazer. Eu falei, então, a escolha é sua, né? Ela pintou a mandala, então ela colocou para mim quais são as cores, porque às vezes tira a foto acaba não colocando a cor certa. Então, a primeira coisa que eu faço quando eu olho uma mandala, né? O que ela expressa para mim.
Então, qual é a cor que mais chama atenção? Aqui seria o amarelo, né? E se a gente olhar bem, o amarelo ele está bem no contexto do inconsciente coletivo. Então, de tudo aquilo que ela traz dela, de mais alguém, do antepassado, da família, das crenças, ele está ali, no amarelo, né? Aí, o que eu faço? Eu vou analisar o centro da mandala dela. O centro da mandala dela, ela coloca uma flor com 6 pontas para fora. O 6 já é um número de equilíbrio. E as pontas para fora significa que ela quer o quê? Se expressar, se colocar fora do centro dela. A mandala que ela mandou para mim é uma mandala circular. Ela não mandou uma quadrada, ela não desenhou fora da mandala. Então, eu já percebo que é uma pessoa bastante feminina e que precisa de muito elogios, muito cuidado, muito processo maternal, né? Muito indecisa, porque ela já está no círculo, né? E o centro da mandala dela, ela diz que é lilás. Então, o inconsciente dela está pedindo o quê? Uma transformação. Mas, ao mesmo tempo que pede uma transformação, ela pede uma fé e uma religiosidade, porque ela compõe com o número 6. E lá nos 7 raios, o número 6 é o número da devoção. Então, ela está sendo devota a quê? A quem e ao quê, né? Então, aí a gente continua analisando a mandala dela. Quando eu passo para o inconsciente pessoal dela, que é composto, de novo, com a mesma flor, número 6, depois com umas bolinhas, ok, Rodrigo, com umas bolinhas redondas, e depois ela compõe com o azul, ela dá círculos, né, no inconsciente pessoal dela. Ela se comporta de que o que está lá fora importa muito para ela. E ela coloca de amarelo. E aí ela é composto com 6, com mais 6, que vai dar 12, que de novo busca o 6, que é o da devoção e do equilíbrio. No inconsciente coletivo, ela põe as folhas e ela põe as rosas, né? Em número 12, que vai dar 24, que vai dar 6, que busca a devoção. A flor representa o feminino, o crescimento, ao mesmo tempo, o passivo. Então, ela gosta do quê? De esperar as coisas acontecerem. Para ela ir a campo, ela precisa de muito. Quando eu somo tudo isso, que é a soma total da mandala dela, dá 18, que vai dar o número 9, que é o número do poder, da doação, da humildade e da renovação, que vai de encontro com a cor que ela pediu, que é o lilás, que é o da transformação. Aí, quando eu componho lá, que tem o verde, que seria a renovação cíclica, que é o crescimento, que significa a floresta, a vegetação, a mãe, porque quando eu falo de floresta, eu falo de terra, eu falo de mãe. Quando eu falo azul, eu falo de céu, aí eu falo de pai. E compõe o inconsciente coletivo dela com o amarelo, que é o sol, que são as cobranças para que a pessoa brilhe, tenha sucesso. Então, aí mostra o quê? Que há um contratempo das crenças dela entre pai e mãe. Então, ela tem o quê? Ela tá tentando amadurecer ou ela está tentando sair das garras do pai e da mãe ou das suas próprias crenças. Quando eu penso aqui no azul, que pode ser calma, está relacionado com o quê? Com os processos de infância, né? E como eu falei que nós temos aí o pai, né, como relacionamento, o pai pode estar muito ligado a ela. E isso podendo trazer algum problema.
Aí o laranja, ela coloca laranja. É difícil você encontrar na mandala laranja, porque o laranja é um vermelho com amarelo, que dá a ambição, a preocupação com o poder pessoal, a hostilidade à autoridade, o orgulho, a dificuldade em receber ordens. E isso é a dificuldade com o pai, né? E aí ela põe o rosa nas tulipas, né? Que significa o quê? O branco com vermelho, que é o branco que seria do espírito, ou de todas as cores, e o vermelho da energia, que seria o símbolo da ressurreição. Então, está relacionado com como ela aceita o corpo físico dela, como ela está se relacionando emocionalmente. E o último, que é o amarelo, né? Como ele está em excesso, traz a tristeza e a alegria ao mesmo tempo. Às vezes ela está alegre demais, às vezes ela está triste demais, porque há muito questionamento. Então, como que eu vou trabalhar isso no floral? Depois que eu analisei tudo isso, eu vou ver o quê? Que ela está querendo, primeiro, ela está sendo intolerante com ela. Quando você verifica no laranja, né? Intolerância com a autoridade. Eu poderia dar o beach, que é o decidir. E aí eu trabalho, a gente trabalha, tem a Celina Fioravante, ela trabalha os florais e os 4 elementos. Então ela diz o seguinte, que o beach, ele trabalha a terra, a sensação. Como essa cliente trabalha muito o 6, que é a devoção, e ele está em excesso, significa que ela está tendo uma fé cega. Ou nas crenças dela, ou no que ela faz, ou no que as pessoas falam para ela. O que a gente precisa? Colocar ela no pé no chão. Nós precisamos que ela desça para a terra, para ela poder caminhar. Então, eu vou ter beach, que também serve para filhos únicos, né? Que são aqueles que precisam de elogio, nunca souberam dividir, tudo. Meu filho é único, tá? Tudo isso ele também não sabe. Então, o beach vai ajudar tudo isso. Só que, por exemplo, nessa cliente, eu posso dar ele, porque ela já trabalha comigo há muito tempo. Se vocês fossem fazer isso numa cliente iniciante, vocês não poderiam dar ele, porque ele transmuta muito, né? Vocês teriam que dar um outro, Hatter, né? Poderia dar e dar uma melhoradinha, tá? Aí eu vou botar ela, eu falei que ela tem devoção demais, eu preciso equilibrar. Então, na devoção demais, a gente não fala não, né? A gente está sempre falando sim. Aí eu posso trabalhar o centauro, né? Vou falar as palavras erradas aqui, hein? Centauri, que também trabalha a terra e a sensação. No meio ela não queria mudanças, eu vou trabalhar o aspen, que é ultrapassar o medo. E aí eu trabalho a água, que é as emoções. Depois eu vou trabalhar o honeysuckling, que é o relacionamento com o pai e a mãe, que seria a culpa, né? Nossa, por que eu faço isso? Eles me deram tudo. Então, eu trabalharia o fogo, que é o renascimento, que é o espírito. Depois, eu vou trabalhar os problemas de autoridade, que é a indecisão, que é a dificuldade em aprender. Que eu vou trabalhar o large, que é o ar. E, por último, eu vou trabalhar o impaciente, que é quando ela pede a mudança de tudo, né? Que também, de novo, eu vou trabalhar o fogo, o espírito, que é o ritmo interior dela. Deu para vocês entenderem? Ou não deu para acompanhar? Se vocês quiserem, eu ponho isso também no... Peço para Lucila colocar essa página da análise para vocês verem com mais calma. E olhar a mandala e fazer um traçado. O que vocês acham? Meninas? Tá todo mundo aí? Porque aí dá para vocês entenderem. Se vocês quiserem também, eu vou escanear e na página que a Celina Fioravante faz uma referência dos florais com os 4 elementos. Porque aí, a hora que vocês também forem fazer uma análise, dá para vocês fazerem olhar dentro da análise da Celina Fioravante.
Então eu vou estar colocando essas duas coisas lá para vocês, pedindo para a Lucila colocar, e aí fica legal. Deu para vocês entenderem o processo da mandala, como trabalhar o floral dentro da mandala. Não é difícil, desde que vocês tenham temperamento. Regina gostou do novo curso. Aí o ano que vem eu vou estar abrindo primeiro, aí eu vou estar conversando com o Wilson, porque aí esse o novo curso deve ir pela Abrat, mas quem foi já aluna minha, tá? Principalmente das mesas, eu vou estar conversando com ele para ele fazer um precinho camarada de extensão para vocês poderem fazer, tá? Que eu acho assim, 2, 3 horas de aula sobre temperamento realmente não dá. Então, seria no mínimo 8 aulas. Eu vou estar dando essa referência do Jung, do Rodrigo Assagioli e da Alice Baila. E depois vou estar dando de novo todas as explicações, como você analisar no pêndulo, na radiestesia, como você analisar com questionário, com observação. E eu não vou esquecer de vocês, porque eu vou estar conversando com ele para fazer um preço camarada para o pessoalzinho aí. Ai, você vai gostar, Kelly. Tô eu de novo lá atualizando o curso de mandala. Quando o curso fica muito longo, a gente sempre tem que estar atualizando, né? Então, acrescentei algumas coisas também, viu, Andréia? Coloquei um processo de criação, porque o processo de criação nas mandalas é muito legal. Você tem que acreditar no seu lado intuitivo, né? Querendo, André, a gente pode conversar. Ou espera, eu espero, se Deus quiser e o universo também, o ano que vem voltar das minhas aulas, porque esses 2 anos o universo resolveu me presentear com várias coisas. Então, cada vez que eu falo que eu vou dar aula novamente, não gravadas, algo acontece para eu não dar. Então, quem sabe ano que vem eu volto das minhas aulas de mandala, vou fazer esse curso, vou também fazer um curso de florais de contos de fada, ou o valor terapêutico dos contos de fada. Porque quando a gente conta, né, uma história, quando a gente trabalha a história sistêmica, porque quando a gente fala em processo, constelação sistêmica, nós temos a constelação dos contos de fada. E é uma da parte assim, que eu mais adoro também. Eu sempre falo para a Lucila que eu me identifico muito mais com os contos sistêmicos do que com os bonecos. Então, é outra coisa que eu também falo para a Lu que eu queria fazer, o pessoal conhecer o que é um conto de fada, como trabalhar com ele na psicoterapia. Eu já trabalhei muito com criança, com adulto, quando eu preciso trabalhar a constelação, eu trabalho os contos, porque eu acho que, para mim, quando a gente conhece qual é o nosso temperamento, né? O meu temperamento é intuitivo, então, para mim, os contos, ele dá muito acesso para as minhas intuições, né? Do que propriamente os bonecos. Então, isso tudo, quem sabe, o ano que vem a gente começa a pensar em compartilhar com vocês, porque eu amo compartilhar com vocês. E também, sem eu estar dando aula, querendo falar comigo, vocês sabem que é só falar, Vanice, o que significa isso, o que eu posso fazer, todas vocês sabem disso. Eu acho que, olha, tentei colocar assim, tentei explicar para vocês de uma maneira clara, né, o que é, espero que tenha ficado claro, né, dentro daquilo que a gente propôs. Agora fica para a pergunta de vocês. Não sei mais o que vocês gostariam de saber sobre mandalas, né? Algumas já sabem. E aí? E aí, Regina, também farei a sua mesa o ano que vem, viu? Fique tranquila, que olha, tá tudo escritinho aqui. Eu não esqueço as coisas, não. E aí a gente acha que acabou a aula até mais cedo, né? Não, não esqueço não. É tudo uma questão de tempo. A gente vai, olha, não, a gente vai colocando tudo os pinguinhos nos is até a gente chegar nos eixos, né? Ana, você já conhecia, trabalha com os contos de fada? A Ana trabalha na área. A gente teria que ter Você trabalha com os contos também?
Eu gosto de trabalhar com os contos, com o mito, né? Porque os contos a gente trabalha a ação, né? O mito a gente trabalha a alma. Quando eu trabalhei com as idosas, eu trabalhei o mito, né? Eu trabalhei a alma delas. Então foi muito interessante. Então, é uma diferença entre você trabalhar os contos, né? E trabalhar o mito. Até eles falam que muita gente ultimamente, em vez de contar contos de fada para criança, conta mito. E não deveria, né? Então, esse eu estou elaborando. Todos os cursos, quando eu elaboro, eu pesquiso muito para chegar a alguma coisa, né? Então, eu também estou elaborando ele, porque é uma das coisas que eu também sou apaixonada. Ah, Regina, o sentir calor, ela vem da menopausa, né? Existem várias coisas que você pode fazer para a menopausa, para o calor da menopausa, né? Não só os florais. Com certeza existe, mas teria que ver se esse calor está vindo da menopausa, dependendo da idade, teria que analisar, Rê. Tem que analisar a idade da pessoa, né? Como ela se comporta. Se, então, se não seria menopausa, teria que ver se ela tem pressão baixa, né? A gente teria que fazer assim, teria que fazer uma avaliação primeiro para saber. O que seria interessante é pintar uma mandala, né? Pede para pintar uma mandala qualquer, né? Pede para escolher, pinta a mandala, dá o. Se você quiser, você pode até mandar para mim, não tem, eu te ajudo. É, pede para ela falar sobre a mandala, pede para ela colocar o título e a gente dá uma olhadinha, mas aí teria que ver, porque o sentir muito calor, né? Ela pode ser orgânico também, né? Então aí teria que ver pressão baixa, menopausa, problemas no ovário. Então tem uma série de também de coisas orgânicas que está alinhado, né? Mas a gente poderia estar pintando uma mandala para dar uma, pelo menos ver assim, qual é o lado que a pessoa está trabalhando muito, se é o emocional, se é calor, ela deve estar trabalhando muito aí o espiritual, se é uma pessoa muito espiritual, que calor é fogo, né? Então teria que ver tudo isso. Quando você faz uma relação da simbologia, você pode estar pegando aí algumas coisas, né? O gostoso de aprender o simbólico é que você vai juntando muita coisa, na própria pessoa você vai juntando, né? Então teria que estar. Mas se você quiser, eu te ajudo, Regina. É só passar para mim direitinho o contexto, quem, idade, como, o que sente, uma mandala pintada, a gente dá uma olhadinha. E é isso aí, meninas. Mais perguntas? Se vocês perguntarem, eu respondo. Senão, nós vamos embora mais cedo, tá vendo? Eu tentei não colocar muito vídeo. Quando pergunta, a gente desenvolve bastante. Vocês não perguntam, aí fica. Renata, alguma dúvida? Daniele? A Andrea disse que já fez as mandala, a Regina está fazendo, a Kelly já fez radiestesia. Não conhecia mandalas, Renata. Trabalha com mandalas. Não, Daniela. Gostou? Achou interessante? É uma ótima ferramenta. Você sabe que não, né, Regina? Mas você sabe que eu acho que dá para trabalhar? Não pensei ainda, mas é uma boa ideia. Eu acho que na hora que eu começar a montar o curso de contos, eu vou acabar trabalhando mandala. Você sabe que é uma ideia legal. Faz, Renata. Sabe o que é interessante? Vou juntar. Vamos ver. Eu adoro fazer isso, sabe, Ana? A gente, assim, tem vários conhecimentos, né? Ah, você faz a fitoenergética, legal. A Andrea, né? Aí, Andrea, você falou que não estava trabalhando, mas você faz. Agrega na constelação. Vou pensar, Ana.
Você não trabalha do jeito que você fez o curso, mas ele te ajudou a chegar em outro curso. Todo conhecimento nosso é válido, né? Até o mínimo conhecimento, até o não gostar do outro, porque ele ajuda a gente a reconhecer aquilo que está em nós mesmos, né? Então, assim, sempre um conhecimento aqui, outro aqui, puxa alguma coisa. Então, a Andrea pode não ter usado da maneira em que foi explicado, mas usa na fitoenergética, que não deixa de ser vibracional. Vou pensar, Ana, vou até anotar, porque é interessante o que você falou, porque na verdade o conto ele vai estar trabalhando tudo isso também. É interessante. A mandala pode ser trabalhada de muitas formas, muitas. E hoje, né? Antigamente não era, né? Prazer, Renata. Vocês também, se quiserem se retirar, prazer. Gratidão a todas por me escutar. Adorei repassar os conhecimentos. Sei que vocês até têm, às vezes, até mais do que eu. Ah, então, não deixa de ser uma mandala, Ana. Não deixa de ser uma mandala. Quando eu trabalhei o labirinto, eu trabalhei com cartas de tarô também. Mas fica à vontade, Andréia. A gente pode repensar e conversar com a Lucila. Ai, tadinho, Renata. Vai lá. Filho é tão bom. Quando é pequeno, então nem se fala. Pode ir. Beijo. É interessante. Então, trabalha, Ana. Se você trabalhou a sua irmã mandala e tarô, trabalhe o labirinto. E quando ela terminar de ou pintar ou andar, pede para ela tirar uma carta de tarô. Aí você trabalha a carta de tarô dentro da arte terapia, ou pintando a carta, ou tentando fazer com que ela identifique o que a carta disse para ela, em desenho. Aí você tenta colocar em algumas coisas, se ela gosta de trabalhos manuais, colocar o desenho da carta dentro dos trabalhos manuais que ela faz, a cor. E é muito legal quando você trabalha o labirinto juntamente com o tarô. Ele faz esse resgate muito legal, viu, Ana? E eu tive comprovação disso. Ai, eu que agradeço, Ana. Vai ser uma. Todas vocês são bem-vindas. A gente troca conhecimento, porque cada uma de vocês trazem muito conhecimento. Eu só dou uma gotinha. E aí vocês desenvolvem, às vezes, até melhor do que eu. A gente soma sempre. Eu acho que a melhor coisa em dar aula é somar esses conhecimentos, né? Mas os 7 temperamentos construtores é uma ferramenta assim maravilhosa. Vamos ver se o pessoal entende. Vou tirar da mesa e colocar ele à parte para ver se o pessoal entende. E aí, obrigada, pessoal. Boa noite, Ana. Boa noite, Andréia, Daniela, Kelly, Regina. E eu vou pedir para que a Lucila coloque as coisas lá para vocês. Aí você vai ver, Regina, você vai entender legal. Gratidão por vocês. Muito, 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 muito. Ah, pode deixar. Eu mando sim. A aula vai ficar gravada, tá? Também vou pedir para a Lucila postar.
Então, a aula vai ficar gravada, caso vocês queiram rever, e vou fazer os papéis também para colocar lá para vocês, tá bom? Fiquem com Deus. Boa semana, final de semana para vocês.